Amém, irmãos. Acho que hoje um tema realmente que cabe a gente compartilhar é falar um pouco a respeito da maternidade, né? E o tema é Mães pela Graça, cuidado de Deus através de mães biológicas e espirituais, né? A base do texto está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Quem quiser abrir e acompanhar junto comigo, a gente só vai ler esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Amém? Que Deus nos dê graça para a gente compartilhar e que essa mensagem, assim como Paulo orou, ela gere fruto em nossas vidas, né? O Dia das Mães é um dia curioso, né? Um dia para muitos de alegria, de memória, de uma maternidade amorosa, de cuidado, de zelo, né? Esses dias, essa semana, recentemente, uma colega que mora em São Paulo, ela perdeu a mãe, né? Bem na semana do Dia das Mães, e eu comecei a acompanhar alguns stories, algumas postagens, né? Ela já havia compartilhado a importância da mãe dela na família. E aí eu vi muitas homenagens falando de uma mulher muito amorosa e cuidadora, sabe? Eu acho que todo mundo aqui tem alguma lembrança de alguém, ou da própria mãe, ou de uma avó, ou de alguma vizinha, ou de alguma tia, alguém que conheceu, que tinha esse coração de abraçar a todos, de ser uma orientadora, né? Muitas vezes essa mulher nem precisava ser uma mulher cristã, mas a gente acaba lembrando, né, daquela mulher que abraça, que acolhe. E eu comecei a ver isso na vida dessa mulher, né, que faleceu essa semana, na mãe dessa amiga. E aí eu fico imaginando a dor, né, que ela está sentindo de perder alguém que era como se fosse um alicerce da família, né? Então, para alguns, motivo de alegria, se essa mãe estivesse viva, com certeza teria um almoço, uma macarronada, ou então, para quem mora em Santos, hoje é um dia que não dá para ir lá no Babo Américo, né? Se alguém já viu, a fila fica quilométrica, Dia das Mães, Cantina Liliana, todo mundo levando as mães para almoçar. Então, para muitos, esses dias, e para outros, também pode ser um dia que revela feridas, né? Feridas emocionais, de não ter tido um conforto, um abraço da mãe, uma proximidade e um cuidado que se espera de uma mãe, né? Não sei se todos viveram, nós no grupo de homens, nós compartilhamos muitas vezes a respeito da falta e da ausência da paternidade, mas se a gente olhar para o aspecto materno, também tem uma influência muito grande em nossas vidas, né? Então, para muitos, o Dia das Mães é algo que talvez assim, é só mais um dia comum. Às vezes a mãe está viva, a mãe está presente, mas não tem esse sentimento porque isso não foi construído na vida. E isso gera dores, isso gera traumas, né? Outros carregam culpa, alguns cresceram sem mãe. É interessante verificar que os dados aqui no Brasil revelam algo profundo sobre a nossa geração. Somente em 2025, mais de 172 mil crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão, né? Então são filhos aí que crescerão somente com as suas mães. 172 mil crianças. Mais de 1,4 milhões de crianças nasceram nessa condição na última década. A gente vai falar aí de 4 cidades de Santos, imagina, né? Isso são dados. Eu acredito que isso vai muito além, né? Mais de 1 milhão e 400 crianças nasceram nessa condição na última década, sem o nome dos pais. Isso significa que milhões de mães precisaram obrigatoriamente ocupar esses espaços emocionais, financeiros e espirituais sozinhas. A gente costuma meditar e olhar para as igrejas muito grandes, né? Quem já conviveu sabe disso, e a gente acaba tendo esse dado e essa visão pelo louvor, né? A voz da maioria das igrejas que são grandes é uma voz feminina, aguda. Por quê? Geralmente quem está presente nas igrejas são as mães, os pais são ausentes. Isso é um reflexo desse dado. São mães que vão buscar consolo, orientação, dentro de um ambiente religioso. Isso acontece, isso é muito real. E se expõe uma das grandes crises da nossa cultura.
Uma sociedade cada vez mais individualista e cada vez mais órfã emocionalmente, né? É como se fosse uma resposta de buscar segurança nessa individualidade e não contar com mais ninguém. Então essas mães a qual o filho não tem esse registro com o nome do pai, né? São mulheres que vão passar por essa dor, por esse trauma, por esse peso, e elas acabam se isolando emocionalmente. Então isso aumenta o discurso de que o homem não é bom, o homem não cuida. Então essas mulheres, elas vivem suas vidas sozinhas, conquistam sozinhas e cuidam sozinhas, e muitas vezes não querem mais se relacionar, não querem viver um novo casamento. Como frequentemente observava Timothy Keller, a modernidade prometeu liberdade total ao indivíduo, mas produziu pessoas profundamente solitárias. A cultura diz: você precisa ser suficiente. O Evangelho ele vai dizer para nós: Cristo é suficiente para os insuficientes. E talvez seja exatamente isso que as mães cansadas mais precisam ouvir nesse dia de hoje. Fazendo um parênteses aqui, né, só para contextualizar, na psicologia clássica, quando a gente fala de Freud, de John Bowlby, Donald Winnicott, Jean Piaget, a figura materna e a paterna são vistas como funções complementares, né? Então, esse complementar ele é importante, ele se ajuda, ele se complementa no desenvolvimento emocional, social e cognitivo da criança. Hoje, a psicologia moderna ela já pensa um pouco diferente. Ela entende que essas funções podem ser exercidas por diferentes cuidadores. Então, o pai tem capacidade de fazer o papel da mãe e a mãe tem capacidade de fazer o papel do pai. Mas a teoria clássica diferenciava bastante esses papéis. Quando a gente vai olhar, né, com esse olhar da psicologia clássica, a importância materna segundo a psicologia clássica, a mãe era tradicionalmente associada à segurança emocional. Isso é muito real, né? As mães aqui verificam isso. Pode ver aqui a Antonella, às vezes reclamando alguma coisa para o Renan vai falar: sai daqui, menina. Para onde a Antonella vai correr? Para a mãe. E a mãe faz o quê? A mãe não fala: sai daqui, menina. A mãe abraça. Isso é mais frequente, eu ia fazer essa colocação com o Renato, mas ele não está aqui para me ajudar nesse modelo. Mas eu vejo às vezes a Júlia corre para ele, frustrada, ela sai mais frustrada ainda, porque ele: menina, vai correr, vai se virar por aí. Mas a mãe tem esse papel de segurança emocional, né? A mãe é aquela que abraça. A mãe é um vínculo afetivo primário. E isso é explicado até mesmo pela questão biológica. A mãe é a fonte de alimento inicial para a criança, né? A mãe que produz o leite. Então, a criança ela vai ter esse sentido mais aguçado de sobrevivência. Então, quem é que fornece isso para ela? Né? Isso a gente vê muito caracterizado até nos animais. Os animais têm esse instinto até ad eterno. A nossa diferença principal para os animais são essas. A gente vai desenvolvendo o nosso intelecto, a nossa espiritualidade, e a gente não associa o outro como uma fonte de recurso. Mas a criança, no início da vida, por esse afeto primário, por esse apego, ela vai olhar para a mãe como uma fonte de alimento. Então, eu quero estar com a minha mãe, eu quero estar junto da minha mãe, porque é ela que me provê. Regulação emocional. A mãe tem esse papel de regulação emocional, né? Porque se for o pai sempre vai ter esse estímulo mais bruto da vida, né? De direcionamento. Vai, menino, sobe nessa árvore, vai, faz isso. A mãe não, a mãe vai falar assim: se você não se sente seguro para subir, pode ficar aqui com a mamãe, né? Então ela faz essa regulação. A sensação de pertencimento e valor pessoal. Geralmente são as mães que mais elogiam, que mais amam, que mais abraçam, né? Que você tem mais contato. Por mais que seja uma família disfuncional, geralmente a parte materna é a parte que mais oferece esse tipo de pertencimento, de valor pessoal. Você não vai ver muitas vezes o pai falando assim: você é lindo, você é maravilhoso, você é especial. Mas a mãe sempre vai compartilhar isso com o filho. John Bowlby ele defendia que o primeiro vínculo da criança molda a maneira como ela irá se relacionar com o mundo inteiro. Olha só que coisa importante. O primeiro vínculo com a mãe vai criar uma cosmovisão da vida e de como ela vai se relacionar com o mundo inteiro. Eu não sei se vocês aqui tiveram a oportunidade de fazer terapia. Se vocês fizerem, vocês vão verificar que muitas das escolhas que nós tomamos hoje,
para a vida, sejam elas em questão a relacionamento, seja em relação a trabalho, o seu jeito de se vestir, as suas escolhas, a como você responde a um estímulo externo, está muito relacionado à tua relação maternal. Isso é muito real, muito real. Quem fez terapia aqui sabe que isso é uma verdade. Então, até, por exemplo, a Vanessa escolheu o Jorge, com certeza teve algum tipo de viés. O Jorge escolheu a Vanessa porque teve um viés da relação com a mãe, ou não. Né? Se ela fez terapia antes, ela se livrou desse viés, mas se não, né, está muito relacionado também quando a gente fala daquela questão de maldição hereditária, né? Onde você vai replicando, você vê que assim, você olha para a vida dos seus pais, você tem coisas muito semelhantes. Isso não é uma questão, tudo é espiritual, né? Mas não é uma questão de opressão demoníaca maligna, mas é uma repetição de padrões. E quando você identifica isso, você consegue ter um melhor domínio e tratar essas questões. Quando existe presença emocional, acolhimento, previsibilidade, afeto consistente, a criança tende a se desenvolver com mais segurança interna, melhor autoestima, menor ansiedade, maior capacidade de confiar em outras pessoas. Já a negligência emocional, instabilidade extrema ou rejeição pode aumentar a vulnerabilidade à ansiedade, insegurança, dificuldade de vínculos, medo de abandono. Então, tudo isso faz parte desse crescimento. O interessante é a gente olhar para tudo isso e ver que todos nós, todas as mães, são afetadas por essas questões. Mas a gente também precisa fazer uma importante reflexão. A Bíblia, ela não romantiza a maternidade. Uma das razões pelas quais a gente sabe que a Bíblia é verdadeira é porque ela não tenta maquiar a nossa humanidade. A Bíblia não apresenta as mães perfeitas, né? A gente tem lá Sara que duvidou da promessa, não é verdade? A gente tem Rebeca que manipulou algumas situações para conseguir o que queria. A gente tem Ana que chorou amargamente. E até Maria, que teve momentos de incompreensão. Em Lucas 2, né, Jesus fica lá no templo e Maria não entende completamente o que está acontecendo. Isso é importante, né, porque na nossa cultura ela criou um padrão impossível para as mães, né, da nossa sociedade. Maria, quando vai lá no templo, né, e acha Jesus fala, eu estou onde eu deveria estar e tudo mais. Isso traz muito um aspecto, né, mesmo Maria sabendo que Jesus era a promessa, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, ela criou expectativas a respeito de Jesus, né? Então, assim, ela não entendeu aquilo que Jesus fazia. E quantas mães hoje, talvez, nesse apego a respeito do desenvolvimento do filho, o que ele vai ser, o que ele vai estudar, onde ele vai estar, acabam sofrendo com esse aspecto, né? Essa sensação de querer ter domínio sobre o crescimento dos filhos. Hoje a mãe moderna ela precisa ser emocionalmente equilibrada, né? Isso é idealizado, isso não é o real. Profissionalmente bem-sucedida, espiritualmente madura e fisicamente impecável, financeiramente organizada e ainda sorrir nas redes sociais, né? Quantas aqui mães se sentem pressionadas por esses aspectos que nós vemos inseridos na nossa sociedade, na cultura de hoje? Você tem que ser perfeita. Romanos afirma, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, inclusive as mães. John Piper costuma dizer, a essência do pecado é substituir a suficiência de Deus pela autossuficiência humana. E talvez uma das maiores prisões da maternidade moderna seja exatamente essa. A obrigação de parecer suficiente o tempo todo. De dar conta de tudo, de fazer tudo, de entregar tudo. De agradar o filho, do filho olhar e falar, mãe, você é minha heroína. O Evangelho ele começa nos dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito. Maria é um retrato real de fé e de sofrimento, né? Talvez nenhuma mulher da Bíblia tenha sido tão admirada como Maria, mas também talvez nenhuma tenha sido tão mal compreendida. Porque ou ela é elevada, além da humanidade, ou ela é ignorada completamente, né? Quantas vezes a gente fala e prega a respeito das virtudes de Maria?
Mas a Bíblia mostra uma mulher profundamente humana. Maria foi escolhida pela graça, não por mérito. Em Lucas 1, o anjo diz: salve a agraciada. Maria não foi escolhida porque era perfeita. Ela foi escolhida por Deus porque Deus é gracioso. Essa é a lógica do Evangelho. Deus não escolhe pessoas capazes. Maria sofreu profundamente. Imagine a trajetória dela. A gente conta essa história, a gente lê e passa muitas vezes despercebido. E a gente não entende, né, que Maria, né, se casou, mas ela acabou passando ali por desconfiança de José, não é verdade? Imagina, a mulher casa, pensa em ter naquele contexto, uma vida funcional para aquela época, um marido, ser admirada pelas pessoas porque era uma boa dona de casa, uma mulher casada, mas ela passa por várias questões que realmente a gente deixa de meditar. Então foi uma gravidez cercada de suspeitas, um nascimento em meio da pobreza, né? Fugir com o filho para sobreviver. Você imagina atravessar ali deserto, privação, falta de alimento, de recursos, seja lá o que for necessário, grávida, ver o próprio filho ser rejeitado publicamente, assistir à crucificação. Então essa mulher realmente ela passou por coisas que nenhuma outra mãe passou. E a gente deixa de valorizar essa história de humanidade, porque ela deve ter tido dúvidas, né? Imagino eu. Ela deve ter tido incerteza, ela deve ter tido vontade de desistir em algum momento, como qualquer mãe teria. Isso destrói a falsa teologia de que, se eu fizer tudo certo, minha vida ficará livre da dor. A gente estava comentando, a Simone comentou ali no fundo, né, a respeito do Zé Bruno, das pregações dele, que realmente são pregações que nos provocam e nos confrontam. E o Evangelho é isso, né? Você imagina, se o anjo chega aqui, né, para Letícia, salve a agraciada, ela agora vai. O anjo falou agraciada, então vem carro, vem apartamento, vem o emprego dos meus sonhos, vem tudo, salve a agraciada. O anjo falou salve a agraciada para Maria, olha só o que ela passou, né? Porque a graça não está condicionada às coisas, às benesses dessa vida, mas a um propósito muito maior e eterno, porque os planos de Deus são mais altos do que o nosso. O sofrimento não é a ausência de Deus, muitas vezes é exatamente o lugar onde Deus mais trabalha. Aqui é com algo muito presente em Charles Spurgeon: Deus é bom demais para ser cruel e sábio demais para errar. Então, todas as vezes que nós passarmos por dificuldade, isso tem que ficar impregnado na nossa mente. Deus é bom demais para ser cruel. Eu não passo por isso porque Deus está sendo cruel com a minha vida. E Ele é sábio demais para errar. Tudo que eu estou passando cumpre algo muito maior do que o meu entendimento. Maria precisava de um Salvador. Talvez o texto mais importante sobre Maria esteja em Lucas 1, versículo 47. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Perceba isso, Maria não aponta para si. Ela aponta para Cristo. Dentre tudo que ela viveu, ela entendia a condição dela. Poderia se achar mais especial que todo mundo, porque tinha algo divino na vida dela. Ela poderia se achar mais agraciada que todo mundo, que ela teria mais privilégios que todo mundo, mas não. Ela sabia que ela precisava de um Salvador. E aí isso faz a gente entender como Maria conseguiu passar por toda essa privação na vida dela. Porque a graça a sustentou. Porque Deus a sustentou. Porque a expectativa não estava na performance dela, naquilo que ela poderia entregar, mas na certeza de que ela precisava de um Salvador. O mito cultural do controle. Vivemos numa cultura obcecada por controle. Controle financeiro, emocional, controle dos filhos, controle da imagem. Isso produz o quê? Ansiedade. Hoje vemos mães emocionalmente exaustas porque acreditam que o futuro dos filhos depende exclusivamente delas. Em 2 Timóteo 1,5 mostra algo importante. Paulo fala da fé de Lloyd e Nilce, o texto que nós lemos, porque elas ensinaram, elas discipularam e elas oravam pelos filhos, mas elas não salvaram Timóteo. Então, muitas vezes a gente conversando com mães que têm filhos que não
se converteram ao Evangelho, ou até a gente pode ampliar esse exemplo para parentes nossos, né? Muitas vezes a gente tem expectativa de que nós precisamos fazer algo para salvar o nosso irmão, nossos pais, nossas mães, nossos amigos. E nós não somos os salvadores deles. O nosso Salvador, o Salvador das pessoas que amamos, é Jesus Cristo. Nós temos um papel importante nisso, que é de ensinar, discipular e orar, mas a expectativa, o fardo e o peso de que nós iremos salvar as pessoas não está em nenhum de nós, assim como não está das mães de salvarem os seus filhos, mas de serem uma referência, de serem a expressão do amor de Deus, de orarem, de discipularem. Somente Deus salva. E isso confronta dois ídolos modernos, né? O ídolo do orgulho, porque meu filho é tudo por sua causa. Poucos de nós percebemos isso e assim, eu acho que isso não vale só para as mães, vale para todos nós. Muitos pais fazem coisas dizendo que é pelos filhos. Isso não gera transformação nos filhos, isso gera responsabilidade e trauma. Porque as nossas escolhas são de nossa responsabilidade. Os nossos filhos terão a trajetória deles. Muitas vezes eu vejo mães se culpando, às vezes, de ficarem em um relacionamento abusivo, porque falam, eu fico pelos meus filhos. E eu sempre gero essa reflexão. Eu falo, imagina o seu filho crescer e falar assim, e te ver triste, depressiva, machucado, e falar assim, filho, eu fiquei por causa de você. Como é que esse filho se sentiria? Né? Será que ele ficaria feliz? Nossa, mas você teve uma vida miserável emocionalmente, você se colocou em situações que pressionaram a sua humanidade, a sua vida, que te fizeram se desintegrar como pessoa humana por causa de mim. Isso gera mais peso do que transformação. Então, isso é um ídolo, na verdade, né? Nós não temos que fazer tudo pelos nossos filhos. Nós temos que entregar tudo com discernimento, tudo que Jesus entregaria, mas nós não devemos fazer tudo com a desculpa que estamos fazendo pelos nossos filhos. O ídolo da culpa, esse é um outro ídolo, né? Meu filho está assim porque eu fracassei. Muitas mães também assumem a culpa do filho não ter tido o sucesso esperado pela sociedade, ou talvez pela expectativa da família, por culpa delas, porque não conseguiram entregar. Quantas mães, nesse contexto todo que nós compartilhamos, de não ter pai, que precisam trabalhar, precisam sair de casa, precisam se dedicar imensamente, muitas trabalham, estudam e cuidam dos filhos sozinhas, e quantas dessas mães se culpam porque não conseguem ter um tempo de qualidade com o filho, não conseguem educar e discipular. E aí, tudo que acontece na vida do filho de ruim, ela atribui a ela. Tá vendo? Se eu estivesse mais próximo, não tinha acontecido isso. Se eu tivesse feito tal coisa, isso não teria acontecido. Mas o Evangelho, ele destrói esse ídolo também. Porque o coração humano não pertence ao controle humano. John Piper dizia, nenhuma mãe tem poder de regenerar um coração morto. Olha que forte isso. Nenhuma mãe tem poder de regenerar um coração morto. Isso tira o peso messiânico das mães. Mães não são salvadoras. Cristo é. O reino de Deus, ele amplia esse conceito de maternidade, né? Aqui a gente chega num ponto muito importante. A Bíblia trata a maternidade de forma muito mais profunda do que a nossa cultura. Nossa cultura reduz maternidade ao biológico. Mas um ponto de que a gente estava conversando ali no fundo, né, Simone? A gente acha que ter filho, gerar um filho, é ser mãe. Que fazer um filho, depositar a semente, é ser pai. A gente entende dessa forma, mas o reino de Deus, ele transforma esse nosso entendimento. Ele precisa gerar essa metanoia aqui, como Paulo orou no início do culto. O reino de Deus, ele amplia a maternidade para o espiritual. Em Tito 2, ele está falando de mulheres maduras que discipulam mulheres mais novas. Isso é maternidade espiritual. Pense o seguinte, exemplos da Bíblia. Noemi cuidando de Ruth. Mulheres que sustentaram o ministério da igreja primitiva.
Quantos filhos foram gerados, não biologicamente, mas na fé, na oração, e no amor e no discipulado? Quantos, talvez aqui, não conheço a história de todos, mas já conheci pessoas que foram cuidados por avós, e que chamam a avó de mãe. Vocês conhecem pessoas assim? E que viram esse cuidado de Deus, da maternidade, através de uma avó, ou de uma adoção. Então isso precisa despertar o nosso entendimento, que maternidade não é somente algo biológico. Maria sendo entregue aos cuidados de João na cruz, para que ele cuidasse dela como se fosse um filho. Isso amplia a nossa família, né? A família deixa de ser somente aquele conjunto central para expandir a nossa responsabilidade. Isso aqui é como se fosse rasgando o nosso coração para amar quem eu não amaria se não estivesse debaixo da minha casa. Isso aqui é uma extensão da gente poder entender aquilo que a Bíblia fala de amigos mais chegados que irmão. Isso, até esse texto é mais fácil da gente falar, né? Porque amigo é amigo, o amigo está próximo. Então, acho que todo mundo aqui tem um exemplo de ter um relacionamento mais íntimo, mais cuidadoso, mais amoroso com um amigo do que com o próprio irmão. E aí a gente entende perfeitamente isso. Nossa, eu tenho um amigo que é como irmão para mim de sangue. Mas quando a gente vai para essa questão de paternidade e de maternidade, parece que o nosso entendimento não é transformado da mesma forma que a Bíblia, a Palavra de Deus, deveria nos transformar. E eu tenho isso comigo, assim que eu cheguei na igreja, né, que me converti, acho que eu já testemunhei isso aqui, na maioria das igrejas funciona assim, eu solteiro e tudo mais, entendi, queria encontrar alguém para casar, e todos os conselhos que eu recebia de pastores, de líderes, era: essa não, porque essa tem filho. Essa não, Alex, é solteiro, uma mulher sem filho, né? Quando, na verdade, os homens deveriam ser discipulados de forma contrária, a assumir famílias, assumir mulheres com filhos e que eles cuidassem dessas mulheres. Porque a paternidade, ela não é exercida só na questão biológica, é exercida no empenho, na vocação, no esforço. Assim como a gente fala de maternidade espiritual e paternidade, porque aí a gente já vai para um outro extremo, né? Porque a gente acha que paternidade espiritual é eu ter uma autoridade sobre a vida de alguém que eu discipulei e cuidei. Não tem nada a ver com isso. É você amar, Paulo fala disso, né? Você cuidar, é você orar, é você ensinar como se realmente fosse teu filho, e nem para isso eu preciso ser chamado de pai. Uma mãe que assume a vocação de mãe, ela vai se dedicar, ela vai cuidar, ela vai educar, ela vai amar, mas não precisa ser chamada de mãe. É uma vocação, é algo que de alguém que assume uma posição. O reino de Deus, ele cria uma nova família, baseada não apenas em sangue, mas em graça. Tem tudo a ver, né, com a obra de Cristo. Nós não somos uma geração direta, sangue do sangue de Jesus Cristo, mas a morte redentiva de Cristo na cruz nos leva a ser família de Deus. Ele assume esse lugar. E esse exercício de assumir a vocação paterna e materna é um exercício que traduz a vida de Cristo em nós. Aqui nós encontramos uma visão muito forte de N.T. Wright. Ele diz assim que o Evangelho não salva indivíduos isolados apenas, ele cria uma nova humanidade. Isso significa que mulheres sem filhos podem exercer maternidade espiritual. Avós, tias, madrastas, discipuladoras, líderes espirituais, também refletem esse cuidado maternal de Deus. Algumas mulheres vão gerar filhos no ventre, outras geram vidas para a eternidade. O que teria mais valor diante de Deus, se assim a gente pode dizer? O amor de mãe é a sombra do amor de Deus. Isaías 49 pergunta: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama? Daqui eu sei que nenhuma mãe se esquece. Mas a resposta implícita é quase nunca, porque a gente vê exemplos aí, a gente tem televisão, a gente liga, algumas mães se esquecem. Mas em geral, né, a mulher, a mãe, ela tem esse amor de quem não abandona, de quem cuida, né?
Então Deus diz assim: ainda que ela se esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Isso é extraordinário. Deus pega o amor mais forte conhecido pelos seres humanos, que é o amor de mãe, e fala assim: o meu amor é maior. Deus pega o amor mais forte conhecido por nós. Quem aqui teve essa relação de proximidade com a mãe, como essa minha amiga que está sofrendo, todos os dias eu vejo postagens de homenagem, e com certeza o coração dela deve estar muito dolorido, mas Deus olha para ela e fala assim: meu amor é maior. Talvez algumas pessoas aqui, hoje, não tenham tido mães maravilhosas. Outras, talvez sim. Mas o Evangelho anuncia: existe um amor ainda maior. Charles Spurgeon dizia: o mais profundo amor humano é apenas uma gota diante do oceano do amor de Deus. Cristo é o centro da restauração, e aqui está o coração da mensagem. Mães falham, pais falham, filhos falham, famílias inteiras falham, mas Cristo não falha. Na cruz ele carregou a culpa, ele levou vergonha, ele suportou o abandono, para que ninguém precisasse permanecer órfão espiritualmente. Na cruz, Jesus experimenta o abandono, para que nós pudéssemos ser adotados. Isso muda completamente a identidade cristã. Nossa esperança final não está na família perfeita, na mãe perfeita, pais, nem filhos perfeitos. Nossa esperança está em Cristo. Hoje nós celebramos as mães, mas acima disso, celebramos a graça de Deus sobre as mães. A graça que sustenta mães cansadas, consola mães feridas, acolhe filhos quebrados e cria uma nova família em Cristo. Se você teve uma mãe amorosa, agradeça a Deus. Se você não teve, olhe para Cristo. E se você é mãe biológica ou espiritual, lembre-se: Deus nunca exigiu perfeição de você, mas Ele oferece graça perfeita em Jesus. Amém? A cultura diz: seja suficiente. O Evangelho diz: Cristo já é suficiente. Essa é a mensagem que eu quis compartilhar nessa manhã, trazendo descanso aos corações das mães que se sentem sobrecarregadas, que são exigidas dentro de suas casas, pela sociedade, mas acima de tudo por si próprias. Que essa mensagem traga conforto aos corações, e que Deus possa derramar graça para que vocês continuem crescendo em espírito, em verdade, e que a vida de vocês possam traduzir isso na vida do filho de vocês, que eles se sentam leves também, que eles não sintam o peso de uma vida de performance, uma vida que deposita toda a expectativa em si mesmo, na sua entrega, mas naquilo que Cristo fez. Esse é o alvo da nossa vida. Vamos orar? Pai, nessa manhã nós queremos novamente bendizer o Teu santo nome, Senhor. Te agradecer porque em Ti nós temos refrigério, consolo, refúgio. Que a Tua mensagem, Senhor, possa adentrar os nossos corações, que possamos, ó Deus, descansar em Ti, que as nossas mães, que as mães que estão aqui presentes, que elas sejam abraçadas pelo Teu Espírito, Senhor, e que, ó Deus, elas possam alicerçar a expectativa, a ansiedade, os medos, as incertezas em Ti, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é aquele que nos socorre no momento oportuno, e o Senhor é aquele que é o dono, soberano, sobre as nossas vidas e dos filhos, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, nessa manhã, o Teu refrigério, o Teu amor, seja com cada mãe aqui presente, e que elas possam se alegrar na totalidade e na plenitude de quem Tu és, ó Pai. Ainda que falte forças, a força vem do Senhor. Ainda que falte paz, a paz está em Ti. Ainda que falte sabedoria, a sabedoria está em Ti, Senhor. Ainda, ó Deus, que falte orientação e discernimento. Tudo isso encontramos em Ti pela Tua graça.
Que a sua graça seja em cada mãe que está aqui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.